Atenção, Minas Gerais! Atenção, Minas Gerais! Agora começa o Balanço Geral, edição de sábado, e nós começamos essa edição de hoje com, olha a imagem exclusiva, hein? Imagem exclusiva dos últimos momentos do gari Laudemir Fernandes antes de ser morto. Isso aconteceu na segunda-feira, nessa segunda-feira, última agora. Estava lá trabalhando, essa é a rua Jequitibá, que fica no bairro Vista Alegre, região oeste de Belo Horizonte. E olha só, é exatamente ele, no detalhe da imagem, com os outros garis que estavam lá sinalizando, como foi contado. É uma rua estreita, é uma rua que do lado, na percepção nossa, do lado esquerdo, né, os veículos ficam parados, você tem aquele veículo ali estacionado, parado. Portanto, quando você pega numa situação como essa, em que o caminhão de lixo está subindo e outros veículos estão descendo, a situação é essa. Você para o caminhão de lixo e começa a sinalizar para os outros motoristas. É o momento exato em que o caminhão onde a Edileuza estava... Ediliza, né? A Elediza, que é a motorista do caminhão, estava ali fazendo a curva, né? A Elediza era a motorista e no detalhe da imagem, exatamente o Laudemir. Veja só o cuidado que ele tem para sinalizar, por exemplo, a um outro motorista que passava no momento. É ele, é o Laudemir. Essa é a última cena, ou são as últimas cenas de um momento trágico e triste que aconteceria depois. Como ele poderia imaginar uma situação como essa? Como poderia se imaginar os outros garis que depois de pegar o lixo estão ali com a vassourinha? E se há aquele momento de retenção no trânsito, que essa foi a grande questão, rua estreita, ali a via expressa, fizeram a curva, a Elediza, que é a motorista, tá lá o Laudemir carregando o lixo e jogando no caminhão, veja que ele atravessou a rua com uma caixa. E é isso, tem que ficar o mais próximo possível, porque o lixo fica dos dois lados da rua. Olha o cuidado dele para sinalizar a calma e a paciência em relação a esse motorista. Olha lá ele de novo repetindo a cena. Pode vir um pouquinho mais para a direita, é só tocar, é só ir direto. Passou também. É isso, gente. Nós estamos falando que, para além do trabalho deles no dia a dia, de recolher o lixo, trabalhar no sol quente, correr de 8 a 10 quilômetros, às vezes até mais, no dia a dia difícil, que está lidando com o lixo de outras pessoas, é o trabalho. E de repente, numa situação como essa, em que o motorista não passa com o carro, se vê ou se acha no direito e na situação do que é apontado, do que é indiciado de ter atirado, é o caso do Renê. Essa é a primeira cena, a primeira imagem, quando ele chega, portanto, na rua Jequitibá. Me dá a próxima cena, porque essa cena é muito importante para o conteúdo. Olha lá o veículo. Aparece nitidamente o rosto, atenção porque é mais uma imagem exclusiva, é mais uma imagem que está sendo divulgada e pela primeira vez aqui no jornalismo da Record, no nosso Balanço Geral. Dá uma olhada no tamanho do braço do motorista, meu amigo. Tem muitas combinações que são apresentadas nesse momento para que a gente possa entender como a polícia trabalha na questão de reunir provas, de reunir conteúdos para colocar ou tirar uma pessoa de determinada situação. Você se lembra que no dia a dia? Você se lembra que no dia a dia, na situação em que a primeira imagem divulgada era o veículo fazendo, né, a curva de uma rua principal, entrando exatamente na Jequitibá, e aí não aparecia quem estava dentro do carro, só as características do veículo. Ah, Elvert, mas essa imagem em si também não mostra o rosto dele. Divide a tela, por gentileza, meu amigo Júnior. E depois pode deixar até essa imagem frisada, porque eu quero pegar especificamente nesse ponto aí. São muitas coincidências, porque você vai se lembrar que no relato apresentado aqui em relação às características do condutor do veículo, todos foram unânimes em dizer que as características físicas do Renê eram características que deixavam nenhuma dúvida, ou não deixavam dúvida sobre de quem era a pessoa. Porque ele é muito alto, ele é muito forte e cada braço dele é desse tamanho. Então você tem um veículo na rua, onde aconteceu, é um veículo específico, não é um veículo popular, não é um veículo que a gente encontra em cada esquina, é um veículo elétrico ou um modelo novo desses veículos, né, que são luxuosos, então poucas pessoas têm acesso à cor do veículo, à característica do carro, né? E aí, num lance de imagem, se fosse só um braço nessa história toda,
poderia ser contestado e falar assim, mas quantas pessoas que vão à academia são fortes e têm um veículo desse? Poderia abrir uma brecha para se questionar. Mas nós estamos falando o contrário, é que é mais um elemento, mais um indício, mais uma possibilidade de que se pode entender e interpretar para se colocar no conteúdo dessa história. Porque você tem um veículo especificamente, que é característico, a cor dele, o modelo, os detalhes do próprio carro, e aí quem está dirigindo é um homem com a camisa marrom, mas lá daqui a pouquinho eu vou no contexto. Porque na audiência de custódia ele disse, eu estava usando no dia uma camisa marrom, tá lá a camisa marrom. E o braço dele, que combinado às características do veículo, que combinado ao horário, que combinado à rua, que combinado à situação que foi descrita, mais um ponto que se coloca ele no local da cena. E eu nem entrei ainda, para os amigos que estão acompanhando o balanço geral de edição de sábado nesse momento, eu nem entrei ainda no resultado da balística que já comprovou que a arma, o tiro que saiu da arma que acertou o Laudemir é a arma da delegada. Então, nós estamos somando elementos a essa história toda. Pode colocar a tela cheia, por gentileza, Júnior, porque eu vou pedir imediatamente a imagem da placa do veículo que foi flagrado nesse dia. É cena nova, o detalhe da imagem vai aparecer. Nós ali não mostramos a combinação das letras e os demais números, porque a gente não tem essa necessidade. Mas basta nós apontarmos que os últimos dois números são idênticos. A imagem da sua direita, a imagem do dia da apreensão do veículo lá na academia chique, né? Que fica na região oeste de BH. A imagem que apareceu na sua esquerda, agora a tela cheia, é a imagem mais recente, a imagem que agora é uma novidade, a imagem exclusiva que mostra exatamente o veículo na rua. Então, se a gente estivesse apresentando também aqui apenas o final dos números de uma placa de carro no início de qualquer história, seria muito pouco, porque há combinações que podem mudar esses elementos. Mas aí não, meu amigo, nós já estamos falando lá na frente dessa história toda, tá? Foi uma opção aqui a gente tirar as primeiras letras e números da placa. Tá aí. Mais um elemento. Sequência da imagem exclusiva, que é novidade nesse caso, que mostra depois do fato ter acontecido. Não tem um registro efetivamente do momento do disparo, mas temos a imagem, já vai ser colocada no ar quando o René vai embora, quando o veículo sai do local, e essa é a imagem depois de que tudo tinha acontecido, ele ganha um acesso à Via Express. São imagens exclusivas, são novos fatos, são novas imagens que contribuem na indicação, na ordem, na cronologia de como tudo aconteceu. E vai colocando um ponto importante nessa história, que é desconstruir a versão que até então foi apresentada na audiência de custódia, que nem precisaria, teoricamente, né, ter tantos detalhes, mas ele, por conta própria, começou a falar. O René, eu estou dizendo. Eu quero acionar imediatamente o nosso repórter Azaf Alcântara, nosso competente repórter Azaf Alcântara. Azaf, eu quero dar uma boa tarde e, ao mesmo tempo, os parabéns, porque o mérito é seu de ter conseguido essas imagens, que obviamente vão ser contidas, vão ser inseridas nesse inquérito que está ainda em andamento. Um esforço seu no local e a gente precisa primeiro dar o reconhecimento, parabéns. Mas o que eu gostaria, para além disso, é que você trouxesse agora as informações desse dia de hoje no local, na rua Jequitibá, porque não foi um chamado, olha, eu tenho uma imagem aqui, quero mostrar. Não, trabalho do Azaf no local, gente, é mérito completo dele. Azaf, eu quero que você me conte do dia de hoje, quem foi a pessoa, se você puder falar, que cedeu essas imagens, em que ponto específico que essa câmera está instalada. E esse último momento está no detalhe da imagem, tá, Azaf? Que é o Laudemir trabalhando, saiu de casa, era cedo, está lá dando orientação a outros condutores de veículo, de outros motoristas ou a outros motoristas para passar ali no local e de repente a cena trágica. Azaf, boa tarde a você. Oi, Elvis, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Mais uma cena, né? Mais um fato para ajudar a gente a contar essa história, que é uma história muito triste, né, Elvert? A gente vem acompanhando desde segunda-feira. E, Elvert, obrigado, tá? Obrigado ali pela parceria, pela confiança, pelo carinho. Quero agradecer também a Maria Luísa Reis, a nossa colega web repórter, porque assim que eu cheguei hoje para trabalhar aqui nesse plantão, gente, eu falei com a nossa chefia aqui, deixa eu ir lá na rua, deixa eu tentar uma imagem, deixa eu tentar um fato novo desse caso. E aí, rapidamente, a Malu falou, eu vou com você, e nós fomos. E aí, Elvert, foi assim, a gente chegou lá mais ou menos por volta
volta de 10h30 da manhã e percorremos desde aquela esquina onde o Laudemir Fernandes cai já morto, e a gente percorre a rua Jequitibá toda, ali no bairro Vista Alegre, região oeste da capital. O nosso intuito, a nossa vontade era de conseguir então novos fatos, novas imagens. Nós encontramos sim algumas casas e alguns comércios que têm as câmeras instaladas. Batemos de porta em porta, descobrimos nesses locais que muitas dessas câmeras não funcionavam ou não flagraram o momento, e a gente continuou percorrendo. No final da rua Jequitibá, já quase esquina com a Via Expressa, nós encontramos com um empresário, o Frederico Augusto. Quero inclusive agradecê-lo, ele de prontidão e muito solícito, ele citou isso, ele falou: eu estava esperando por você. Eu falei: por quê? Não, porque eu sabia que você poderia vir aqui conseguir essas imagens comigo, e eu cederia apenas para Record Minas. Ele disse que ao longo da semana ele estava em viagem com a família para o Espírito Santo, chegou ontem aqui na cidade, e logo que chegou ele já foi para esse comércio, para essa distribuidora. No local, Elvert, ele disse que ao longo da semana já havia conversado com investigadores da Polícia Civil e já havia enviado justamente essas imagens que nós conseguimos com exclusividade aqui para Record Minas, enviado essas imagens para a perícia da Polícia Civil. Ou seja, a gente está falando de imagens que são muito importantes e que, como você bem disse, Elbert, talvez sejam os últimos momentos do Laudemir Fernandes, de 44 anos, vivo. Infelizmente, estava ali trabalhando, e aí eu quero repetir mais uma vez como é que essas imagens se deram, né? Nesse comércio desse Frederico, Fred, são 3 câmeras. Essas 3 câmeras, então, flagraram o momento em que o caminhão de lixo sobe a rua Jequitibá, sai ali da Via Expressa. O Laudemir, inclusive, é uma cena que me tocou bastante quando eu estava conversando com esse Fred, porque dá para ver nitidamente o carinho com que o Laudemir, o carinho e disposição que ele tinha para, ao mesmo tempo em que precisava recolher o lixo, gente, ele também tentava controlar o trânsito. A gente percebe, eu contei isso, 4 carros pararam para respeitar o trabalho dos garis que ficavam de um lado e do outro lado da rua recolhendo o lixo dos comércios e casas ali próximos. 4 carros pararam, porque segundo, a Polícia Civil fala, segundo o boletim de ocorrência, fala que por que o motorista, o René, não poderia ter respeitado? Não poderia esperar a gente que seja 30 segundos? Não podia esperar 1 minuto? Ele foi o único motorista dessa rua, dessa segunda-feira, que não teve paciência. Isso eu estou falando com base em todos os laudos que a gente teve acesso, em todo o boletim de ocorrência que a gente teve acesso, né, Elbert? Um motorista apenas não teve paciência para esperar o caminhão de lixo fazer o trabalho dele, os colegas recolherem o lixo. Eu contei aí 4 carros, e aí o que mais chama a atenção, mostra o Laudemir fazendo um sinal: pode vir, agora vocês podem vir. E aí ele dá um joinha para 2 motoristas: muito obrigado. Dá para perceber isso. Muito obrigado. Ele agradeceu porque os carros esperaram enquanto ele e os colegas corriam de um lado para o outro para recolher esse lixo. Essa cena eu acho que vai ficar marcante pra gente. E essas cenas, então, só para repetir aqui, Elbert, cenas que ao longo da semana esse empresário já cedeu. Essas imagens já foram cedidas para a perícia da Polícia Civil e nós conseguimos hoje, então, com exclusividade. Quero muito agradecer ao Frederico. Inclusive, Elbert, quero chamar aqui agora o advogado Thiago Lenoir, acabou de chegar aqui. Ele também, gente, não teve acesso a essas imagens. Eu liguei para o Thiago Lenoir. Pode vir aqui, Thiago. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado aqui pela participação. Assim que a gente conseguiu essas imagens, mandamos aí pro Elbert, para toda a equipe da Record Minas que está trabalhando neste sábado. E aí, Elbert, a gente teve o cuidado também de descobrir quem era o Laudemir nessas imagens. E é justamente o funcionário que faz o sinal, que cumprimenta e que agradece os veículos, que tenta ali controlar o trânsito enquanto ele e os colegas recolhem esse lixo. O Thiago Lenoir acabou de chegar aqui, gente, o advogado da família. Ele também não teve acesso a essas imagens. Antes de passar a palavra para você, Thiago, e querer agradecê-lo, que o Elbert quer fazer um comentário também. Elbert, mas foi tudo isso que aconteceu, tá? É isso. Ô Azaf, assim, primeiro agradecer agora a participação do Thiago Lenoir. Acaba de chegar e ao vivo mesmo, você já trouxe para a condição dele estar na imagem. Vamos colocar um retorno nele que é importante.
E eu vou pedir o seguinte, o tempo que eu vou continuando aqui no comentário, Azaf, é o tempo que você vai ter para mostrar a imagem pro Thiago, porque ele mesmo não viu essa imagem. Ninguém mais viu essa imagem, ninguém mais tem essa imagem, a não ser a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, porque o próprio Frederico, mais uma vez agradecendo a confiança no jornalismo da Record, né, encaminhou essas imagens. A polícia, obviamente, vai servir para contextualizar a cronologia, mas também faz uma diferença agora no contexto para a família, que é o passo a passo de como aconteceu. Elvert. Pois não. Elvert, não, só queria fazer um comentário também antes de qualquer coisa. Uma outra segunda cena que chama muita atenção nossa é que assim que o Fred me mostrou o vídeo, ele falou, Azaf, olha o bração. Ele usa esse termo bração porque é nítido, né, gente? Todo mundo que acompanhou essa história desde segunda-feira consegue perceber a estatura do René, né, o motorista. E você bem disse, quando abriu aí o balanço geral, mostra essa segunda cena, que é a placa, o final, os 2 últimos números da placa, que segundo lá confere, né? Se a gente bater o boletim de ocorrência com a suspeita de que seria o carro BYD, bate também com essa imagem que mostra as 2 últimas letras, os 2 últimos números, número 77. E também o que chamou a atenção do Frederico, que cedeu essas imagens, é o bração, o braço, ou seja, uma estatura. O René é alto, o René é grande, né? Tem muitos músculos e mostra o braço. E também, de acordo com a audiência de custódia, o René, inclusive, fala isso. Não tem como ser eu, porque eu estava com uma outra roupa, eu estava com uma calça X e uma blusa marrom. Se a gente der um zoom nessa imagem com o braço dele do lado de fora assim, do carro dirigindo, dá para perceber que é um tom de marrom mesmo, uma cor mais escura. Elvert, eu vou passar então as imagens aqui para o Thiago, a gente volta para repercutir essa cena. Thiago Lenoir, que é o advogado, só para reiterar, não teve acesso a essa imagem, vou mostrar aqui para ele agora. Eu acho inclusive importante, Elvert, talvez chamar, eu entrevistei o Frederico, esse empresário da distribuidora que cedeu as imagens para a gente. Sim. Você acha que é possível? Nesse momento, só para contextualizar, Azaf, eu vou trazer exatamente, porque você citou anteriormente, a questão da audiência de custódia, onde o próprio René conta quais são as características da roupa que ele estava usando. Então, eu vou trazer esse contexto e você mostra com calma, porque é a sequência de 3 imagens que o Thiago Lenoir está, o jornalismo pulsante, o jornalismo ao vivo, o DNA da Record é esse, gente. A gente faz o negócio ao vivo mesmo e vai mostrando tudo e construindo a história. Já volto com você, tá? Me dá a imagem aqui da sequência, eu quero ir lá na audiência de custódia, porque tem a característica que ele próprio conta na frente do juiz da roupa que estava usando no momento. Em que depois de ele ter saído de casa, que foi logo pela manhã, passado por essa rua e seguindo para o trabalho, né, ele estaria usando. E essa versão é importante porque vai exatamente juntando todas as partes. Já posso chamar, John? Posso chamar? Audiência de custódia para a gente relembrar esse trecho. E ela falou assim, esse cara aí, bermuda azul e camisa branca. Isso não é a mesma roupa que eu estava de manhã. Estava sendo reconhecido por uma roupa diferente que eu fui trabalhar de calça social, preta, da Diesel, uma camisa da... Esse nome agora, mas uma camisa polo marrom. De fato, a imagem que nós estamos mostrando desde o início, essa nova imagem que é fundamental, ele está mesmo com uma camisa marrom. Ele está lá, olha o detalhe da imagem, olha a camisa marrom como ele descreveu. Mas se você tiver percebido e assim que a imagem estiver preparada, pode colocar no ar. Ele fala o seguinte, já foi citado que eu estava com a camisa branca. Porque é o seguinte, a gente precisa de contextualizar como as coisas aconteceram para que efetivamente faça sentido. Que não seria só uma camisa entre uma camisa branca e uma camisa marrom. Esse não é o ponto, porque é possível de se explicar essa mudança de roupa. Esse fato acontece pela manhã. Quando o René ele é abordado na academia, já é à tarde, já tinha passado o meio-dia. Então, nesse momento, ele estaria a caminho da empresa. Ele não iria para a empresa, né, que é uma grande empresa, com a roupa de academia. Ele era o CEO da empresa. Então, é o CEO da empresa, ele a caminho da empresa. Então, ele realmente estava usando essa roupa e esse realmente confere. Agora, me dá a imagem da academia, que é o momento da prisão. O momento que ele é conduzido, porque ali ele não estava preso também não, viu? Para contextualizar certinho. Ali ele não estava preso não. Ele falou, senhor René? Senhor René? É senhor René. Então, o senhor está sendo conduzido agora, o senhor é suspeito de um crime. Por favor, no banco de trás da viatura e não precisa de algema não. É só ir caminhando.
Aí tá o que poderia ser uma contradição, mas que é muito, muito fácil de se explicar, mesmo sem ser um operador do direito, que é o seguinte: por que ele está com a camisa branca e lá na hora que aconteceu o fato ele está com a camisa marrom? Porque ele vai à empresa, volta a casa, passear com os cachorros e depois segue para a academia. Nós estamos falando da parte da tarde e aí sim ele está com uma camisa branca. Então, quando ele se refere à camisa branca, ele queria naquele momento, teoricamente, dizer o seguinte: mas espera lá, eu estou sendo preso aqui na academia, eu estou usando uma camisa branca, como é que lá na hora lá eu estava com a outra roupa? Como é que isso... Aí vem a explicação. Ele vai à empresa, vai em casa e aí é um outro momento, certo? Nós podemos já voltar com o Azaf e com o Lenoir? Jonathan, vamos lá. O Azaf, agora sim, o Thiago, eu acho que ele está me escutando, eu estou vendo que ele está com retorno. Antes disso, Thiago, boa tarde para você e obrigado por estar aqui conosco. Conseguiu assistir as imagens aí agora, né? O que muda nessa história, na sua percepção? O Azaf ainda continua aí com a tela do celular para te mostrar, isso mesmo, é ao vivo que nós estamos fazendo aqui. E para você, é mais um ponto para explicar que, de fato, ele esteve lá, que estava naquele carro, tem o resultado da balística, enfim, as coisas estão se encaixando, não é isso? Oi, Elbert, boa tarde a toda a sua audiência do Balanço Geral. Elbert, hoje eu estou aqui com o Dr. Fabrício Veiga, está aqui comigo, ele é meu sócio nessa ação, vai me ajudar na ação civil de reparação dos danos causados pelo Renê e por todas as pessoas que direta ou indiretamente tenham causado a família. É um profissional de extrema capacidade, foi inclusive meu professor no mestrado e eu chamei ele para esse time porque trata-se de uma causa complexa, de uma causa que a gente tem que olhar com todo cuidado. Em relação às imagens, o que eu posso dizer é o seguinte: eu não precisava dessas imagens não, viu, Azaf? Porque não, né? Não precisava. Essas imagens, elas apenas ratificam que todas as testemunhas, que todos os garis que estavam trabalhando, a motorista do caminhão, tudo ali já estava falando a verdade, já tinha comprovado a desinteligência no trânsito daquela pessoa. Falta de paciência. A falta de paciência, a crueldade, a brutalidade, a futilidade, a hediondez desse crime. Então, não precisa de imagens, né? Contra fatos não há argumentos. Então, ali pra gente já estava muito claro os indícios de autoria e materialidade. Me foi perguntado ontem, a principal prova do processo é a microcomparação balística? Não. A principal prova desse processo é um cadáver, é um exame de necropsia, ao qual um médico legista, infelizmente, teve que tirar ali a vestimenta de um gari, um uniforme laranja de quem estava trabalhando. Na hora de fazer a necropsia, olhou no cadáver, ele estava sujo de lixo, ele estava sujo de trabalho, estava ali com suor ainda na testa, a pessoa não provocou nada, tinha ali sangue no uniforme de trabalho. Poxa, essa é a principal prova do processo, que é a materialidade. Aí a questão testemunhal, tudo que a polícia produziu logo em seguida e agora está produzindo, é apenas para demonstrar para a sociedade o seguinte: não existe crime perfeito. Pode ter peritos imperfeitos, mas tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, nós como assistente de acusação, como advogados da família, estamos muito atentos em relação a tudo isso. Então, as informações vão surgindo, a polícia vai trabalhando, eu também vou captando algumas informações, aquilo que é relevante a gente coloca no processo, como a informação de um boletim de ocorrência que o policial penal registrou, deixando claro que o indivíduo estava preso e mesmo assim ele não teve o mínimo de respeito com a segurança pública, com a força policial, desrespeitou quem estava ali fazendo a custódia dele. Nós tivemos essa informação, colocamos no processo. Eu e o doutor Fabrício, que está aqui comigo, a gente... Antes mesmo do exame de microcomparação balística, que ainda vai ser juntado no processo, mas a Polícia Civil emitiu uma nota para toda a imprensa, confirmando que a arma é da delegada, né? A esposa do Renê. Então, diante dos fatos ali, de ter um carro da esposa dele, de ter uma arma, de ter as testemunhas, nós pedimos antes o bloqueio de todos os bens, tanto do Renê quanto da delegada. Por quê?
tanto o Código de Processo Civil quanto o Código de Processo Penal, ele tem instrumentos para isso. É o que a gente trazendo, chama... Thiago, só te interromper rapidamente, você está trazendo uma informação nova que vocês pediram, então... A gente pediu o bloqueio dos bens. Dos bens do casal. Claro, não estou querendo aqui, eu, de forma alguma, falar que a delegada é culpada, que ela tem participação no homicídio. Nada disso, absolutamente. Só que esse bloqueio é uma medida que a gente chama de medida cautelar. Sabe, para quem é do direito, isso fica bem tranquilo em entender que é uma tutela antecipada, uma medida cautelar. Por quê? A gente chama isso de fumaça do bom direito. Onde há fogo, tem fumaça, não tem? Sim. Então a fumaça a gente já tinha identificado. Agora o fogo vai ser identificado ao longo da persecução penal. Tá certo? E o perigo na demora, não pode demorar também para tutelar isso daí não, para resguardar esse patrimônio, porque ele pode ser dilapidado, as pessoas podem gastar esse dinheiro e lá na frente, quando tiver o fogo mesmo ali da condenação, que vai gerar o dever de indenizar, não tem mais nada. Por isso que existem essas medidas de tutela antecipada. Então eu, o doutor Fabrício Veiga, a gente solicitou com antecedência isso. O juiz ainda vai apreciar, o Ministério Público está ciente disso também. Então, o processo toma uma proporção nacional, até mundial. Recebi mensagens de pessoas da Suíça, da Tailândia, porque a pessoa de fora assim, não consegue entender. No Brasil se mata gari, se mata por impaciência de trânsito. Isso é um caso que provoca comoção mundial mesmo, né? Ele estava lá trabalhando, né, gente? A gente nunca pode esquecer desse detalhe. Mas olha só, você bem disse aí que novos elementos ajudam a contar essa história, né? Claro. Agora, na sequência dessas imagens, Thiago, a gente mostra que dando um zoom ali na placa desse BYD, o final é perceptível, o número 77, que inclusive é uma cena exclusiva da Record do dia em que ele é preso, porque esse carro estava estacionado na garagem da academia onde o René foi preso, por volta ali de 5 da tarde, 4 da tarde. Isso aí é mérito todo da Polícia Militar. Logo depois que aconteceu os fatos, a polícia rapidamente foi pensando ali as informações, foi montando quebra-cabeça, teve acesso, obviamente, às imagens de olho vivo, né? As imagens que a polícia detém a visão ali 24 horas, e chegou rápido nesse indivíduo aí, chegou rápido no carro e indícios de autoria e materialidade está mais que configurado. Então ele deve ser indiciado sim, no mínimo, pelo homicídio do Laudemir, e o Ministério Público ainda vai avaliar os outros crimes que ele cometeu. Ponto. Ele vai ser denunciado, vai ser processado, pronunciado, levado a júri popular e nós faremos o possível para ele ser condenado. Uma coisa chama atenção, assim que você viu o vídeo, assim que eu mostrei para ele o vídeo, pessoal, ele falou sobre a lanterna ali do carro. Por quê? É um carro exclusivo, de alto luxo. O carro é um carro bem atípico e, ao mesmo tempo, é de fácil caracterização. Quando você pergunta às pessoas que não entendem muito de veículo elétrico, sabem que o carro não faz muito barulho, que o carro é diferente. Então, ali, no momento dos fatos ali, a polícia chega e sai pegando as informações. Que carro que era? Deve ser um carro elétrico, porque não fez barulho na hora que estava indo embora. Ah, beleza, qual que é a placa? Essas placas novas são difíceis, né, de pegar. Você falou 77, o outro falou J. Saiu pensando aquilo ali e chegou à conclusão. Porque mistura letras com números, né? Agora, eu queria que você reiterasse aqui pra gente, você que está em mais contato com a família também vem acompanhando essa situação com muita tristeza. Fizemos muitas entrevistas com os colegas de trabalho e com a família. Eles sempre falam do Laudemir, um cara simpático, um cara educado. E essas imagens também, que talvez sejam os últimos momentos dele vivo, né? Mostra isso, ele controlando o trânsito, esperando 4 carros. Laudemir era o típico coletor ali de resíduo que todo mundo conhece no seu bairro. Que tem crianças que gostam quando passa o caminhão, porque mexe, sai ali, é uma pessoa simpática, mexe com os detritos do ser humano, né, que a gente joga o lixo e eles com toda a simpatia do mundo, com todo carinho, ou seja, ele estava ali fazendo um trabalho essencial para a nossa cidade. Não tem nenhum indivíduo que não bate palma para o trabalho do coletor de lixo, porque se esses caras pararem, eles sim conseguem parar uma cidade. Eles não têm nem a noção do poder que eles possuem. Da importância que eles têm para uma cidade, né? Eles têm do poder que eles possuem. Várias categorias, se parar, ainda dá um jeitinho. Com eles não tem jeitinho, não. Entendeu? O Laudemir,
ele chegou a coletar lixo no bairro que esse cara morava. Ele tinha 9 anos de limpeza urbana. Antes da limpeza urbana, ele trabalhou no supermercado. Era um cidadão comum, pai. A mãe dele dependia dele. Tinha vários irmãos. Tinha uma companheira que estava com ele há vários anos ali. Tinha uma enteada também que amava ele muito. Ou seja, uma pessoa extremamente querida por todas as pessoas. E aí se vai uma vida importante para a sociedade, importante para a família dele. Isso não pode ficar impune. A gente vai fazer o possível dentro das nossas limitações para que esse processo transcorra sem nenhuma nulidade, porque provas nós já temos, no mínimo de indícios de autoria e materialidade. Agora é guardar a persecução penal. O Ministério Público é muito eficiente, o Tribunal do Júri do Tribunal do Júri aqui da capital, a juíza também. Estamos bem seguros que tudo vai transcorrer da melhor forma possível e no que depender de mim, como advogado da família, a gente vai fazer de tudo para que seja rápido esse julgamento. Termina as investigações, que seja denunciado e que a persecução penal aconteça da melhor forma possível. É isso, Thiago Lenoir. Importante essa fala, né, Elvert? A gente falou isso muito ao longo da semana, você também, nos nossos telejornais, da importância do Laudemir para a sociedade, enquanto gari, mas também para os vizinhos. O próprio Frederico, conversando comigo hoje, quando você deu as imagens, falou exatamente isso. A gente sabia, né? Segunda, quarta e sexta, já sabia do horário, já sabia da rotina, eles se organizavam. Gente, ele falou assim, Azaf, a gente fala com os moradores da frente, não para o carro ir agora não, porque eles vão passar daqui a pouco. Todo mundo já conhecia o Laudemir, esse cara carismático, cara simpático. Assim, na segunda-feira eu tive acesso, né? Conversei com o Pedro, que é o sobrinho, e também com a mãe. Inclusive, você acabou de falar exatamente isso, que ele passava em casa depois do trabalho, na casa da mãe, todos os dias para cumprimentá-la, para saber se estava tudo bem. Deixava o cartão refeição. Gente, olha só, para quem está assistindo a gente, é pai de família, né? Você sai do trabalho, passa na casa da mãe, você tem filha e esposa, mas ele deixava o cartão refeição com a mãe e o cartão de medicamentos. Ela dependia dele. Dependia dele. Pergunto para ele se ele quer falar com o doutor Fabrício Veiga, para exclusivamente dessa medida cautelar aí, Fabrício. De bloqueio dos bens. Né? Vou chamar aqui então, ô doutor Fabrício, vem cá, boa tarde para o senhor, estamos ao vivo aqui então para o Balanço Geral. Boa tarde, obrigado mais uma vez por ter vindo. A gente vai colocar o retorno, você vai ter que sair, né, Thiago Lenoir? Vou deixar o Fabrício aqui e vou pro canto aqui. Gente, olha só, eles estavam, Elvert, eles estavam indo pra casa da família lá em Nova Contagem, quando eu liguei, falei, temos uma imagem, estão esperando vocês por lá, né? Bruna, me ajuda aqui da produção, por favor, ajuda a retirar só Enquanto a gente arruma aqui, a gente vai chamar então essa parte em que eu entrevistei o Frederico, que cedeu essas imagens pra gente. Balança aí, roda. As imagens cedidas com exclusividade para o jornalismo da Record Minas são dessa distribuidora. A gente consegue perceber aqui, ó, que são 3 câmeras diferentes que flagraram toda a movimentação e o último passo, né, do Laudemir antes da morte. Só para a gente relatar aqui mais ou menos, o caminhão de lixo então sobe exatamente a rua. E aí a gente consegue perceber que o caminhão fica um tempo parado bem aqui, exatamente porque a rua é mão dupla e estava de difícil acesso de locomoção. E isso então que, segundo a polícia, teria provocado o assassinato, né? Eu vou conversar aqui com o Frederico, ele que é o empresário, dono aqui desse galpão, da distribuidora. Fred, essas imagens estavam com você, só que só foram cedidas agora porque você estava em viagem. Exatamente. Bom dia, né? Sim, eu estava com o Espírito Santo no dia, inclusive no dia do ocorrido, né? E a polícia militar esteve aqui, estava tudo fechado, porque o pessoal vem e faz igual no dia mesmo. Os meninos fazem o carregamento, sai para a rua para poder fazer as entregas e fica fechado aí. Então só essa madrugada que eu cheguei de viagem e assim, eu cheguei a passar para a Polícia Civil, né? Já haviam entrado em contato com você? Sim, a Polícia Civil sim, eles tinham entrado em contato comigo, então pelo WhatsApp eu cedi para eles. E hoje eu chegando aí, né, a gente teve acesso ao restante das imagens, né? Tudo que tem a ver com esse caso, gente, dá uma grande repercussão. As suas imagens são talvez até cruciais no desfecho de tudo, né? Eu queria que você me ajudasse a relatar, inclusive. Mostra então o caminhão de lixo subindo aqui a rua. Isso, exatamente. Toda segunda, quarta e sexta era o caminho deles, né? Eles vinham aqui, como devido ao grande movimento de carro, sempre foi muito difícil para poder passar. Um espera, o outro puxa.
toda a vida, são 6 anos que a gente está aqui, toda semana era a mesma coisa. E é importante chamar a atenção exatamente disso, porque a Rua Jequitibá, mão dupla, muito movimento para quem sobe, muito movimento para quem desce. Também é uma rua curta, uma rua dentro de bairro, né? Exatamente, é uma rua que dá acesso quem sai do anel rodoviário e vem pegando o bairro, né? Então é a rua principal de acesso. E assim, sempre foi muito movimentado nesse horário de pico. E assim, sempre teve essa paciência, o pessoal espera, quando tem caminhão subindo ou descendo, né? Essa paciência de um esperar o outro, o pessoal sempre, inclusive, em uma das imagens, mostra eles manobrando um carro aqui na porta, porque tem essa dificuldade, né, para poder passar, e o pessoal sempre foi, fico até, desculpa, emocionado, mas o pessoal está aí toda semana, né, com a gente. Mexe muito com a gente, né? Estavam trabalhando, gente, num dia comum, né? Deveria ser um dia comum de trabalho, de recolhimento de lixo aqui na região oeste, e uma fatalidade. Era para ser só mais um dia, né? Mas aí, então eles vêm, manobras, tem todo cuidado, toda a paciência do mundo, inclusive quando a gente precisa aqui, né? Então, assim, a gente fica muito triste, né? É uma rua de bairro, muitas casas, né? São moradores, mas também alguns comércios. E vocês já se entendem aqui com a rotina, né? Exatamente. Já sabem que eles passam, inclusive, você acabou de falar, segunda, quarta e sexta. A gente até evita de deixar carro aqui nesse pedaço, que é onde que o pessoal manobra, né? Para facilitar, porque a gente já sabe que vai. Depois que o caminhão passa, a gente vem, os meninos aqui da oficina, aí coloca o carro, entendeu? Justamente porque a gente sabia da rotina, né? Toda semana e infelizmente teve desculpa a expressão, né? Um ignorante aí que acha que é acima de qualquer coisa e faz É uma fatalidade, uma tristeza, né? E suas imagens também mostram, depois de tudo, o carro, né? Esse carro de luxo saindo daqui. Exatamente. A janela aberta, inclusive, ele tá com o braço lá de fora. Exatamente. Pega ele nas câmeras, pega ele descendo aqui como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito nada, né? Vocês que estão aqui na região, é um assunto que mexe muito com vocês? Ah, com certeza, né, Zaf? São trabalhadores, assim, acima de qualquer coisa, né? São seres humanos. E eu falo assim, nada, assim, explica, né? O cara sair e tirar a vida, conversa, enfim. Já tivemos várias conversas aqui por causa disso, né? Mas sempre dialogando, ajeitando, puxa um carro, tira. Ninguém nunca se negou a puxar qualquer coisa aqui pelo movimento, sempre... Pela rua curta, né? Exatamente. Então, assim, cara, uma conversa, não precisava nunca... É o que a gente vem falando, né? Nada justifica o uso da força, né? Da violência com uma rua, um bairro, uma cidade... Um bairro tranquilo, inclusive, Fred. Não, aqui é tranquilo. Assim, relato de discussão, essas coisas, é a coisa mais rara do mundo, né? Apesar de tanto movimento que tem. E o fluxo, que a gente já teve problema aqui, assim, de ter que parar o trânsito para poder entrar com o caminhão, né? Você tá vendo, a gente tem que manobrar aqui. Então o pessoal chega, espera, numa boa. Tranquilo, né? Tranquilo, tudo conversado, né, gente? Conversado. Às vezes o cara tá com pressa, ô irmão, pera aí só um minutinho, então a gente segura o caminhão lá. É o que tinha que ser, né, no dia a dia, entendeu? Frederico, muito obrigado, tá, por falar com a gente, por ceder essas imagens que talvez são cruciais em todo esse processo para a gente tentar entender, né, o que levou uma pessoa a tirar a vida de uma pessoa que estava trabalhando, né? De um gari que estava aqui cumprindo o seu trabalho, segunda, quarta e sexta, como ele disse, era a rotina. A rua inteira já conhecia essa rotina, já se organiza para isso. Uma rua que, apesar de ser um bairro pequeno, uma rua curta, mas tem sim um movimento, né? Duplo sentido aqui, né? Tanto para quem sobe, tanto para quem desce. E aí essas imagens são cruciais, então, para o desfecho e para tentar, de alguma forma, descobrir o que aconteceu no crime. Muito obrigado mais uma vez, tá? Imagina, disponha. Ótimo dia para vocês. Prazer, obrigado. Para você também. Obrigado, Zaf. Ótima entrevista do Azaf e também aqui faço os agradecimentos ao empresário, né, que nos cedeu essa imagem, ou as imagens, né, e de fato também contando a percepção do dia a dia, o que é aquela rua e o que acontece no dia a dia. Nós não estamos falando, gente, de uma briga de trânsito, nós estamos falando de impaciência, de intolerância. Da imagem do Azaf, agora ao lado do advogado Fabrício Veiga. Doutor Fabrício, muito obrigado pela participação, está conosco aqui, prazer em falar com o senhor também. Boa tarde, Elvet, boa tarde a todos os ouvintes do Balanço Geral. Quero dizer que estou, juntamente com o doutor Thiago Lenoir, nesse caso, com o objetivo de apurarmos não só a responsabilidade penal,
Nós sabemos que nós tivemos um evento ilícito, que foi a morte, que é o homicídio do Laudemir. E esse ilícito penal também tem desdobramentos no campo da responsabilidade civil. E quando eu falo no campo da responsabilidade civil, eu falo no direito de indenização das pessoas diretamente afetadas, que no caso específico é a filha, mas também nós temos pessoas indiretamente afetadas, que é a necessidade que temos de tomar providências imediatas, que diz respeito ao bloqueio de bens dos possíveis demandados numa ação reparatória de dano material e dano moral, para que numa eventual condenação por danos materiais, por danos morais e também outros desdobramentos no campo da responsabilidade civil, que a gente consiga lá na frente receber esses valores mediante o bloqueio e a indisponibilidade dos bens. Então, o bloqueio e a indisponibilidade dos bens que nós requeremos foi necessário para garantir o resultado futuro do processo. Pois não. A gente, infelizmente, não vai conseguir trazer Laudemir de volta, mas quais são os tipos de reparações? O que pode ser feito? E por isso que eu vou passar a bola aqui para o doutor Fabrício Veiga Costa, porque algumas reparações precisam ser feitas imediatamente, justamente porque Laudemir era quem bancava a família, quem bancava a casa. Agora não existe, não tem mais salário. Por isso, então, essa decisão, que é um novo capítulo aqui, né, gente? Bloqueio de bens e indenização por danos morais materiais. Não é isso, como o senhor já estava bem dizendo na nossa primeira entrada? Isso mesmo, Azaf. Quando a gente fala em justiça, nós não podemos falar apenas em justiça penal, que é um campo muito importante. Nós temos que falar na justiça no sentido integral. E essa justiça no sentido integral, humano, pressupõe amparar materialmente essa família que perdeu o arrimo, a fonte material que era garantir o sustento para essa família. Então nós atuaremos com muita técnica, muita responsabilidade, num diálogo entre a esfera penal e a esfera civil, no sentido de garantir a mais ampla possível justiça, que inclui a punição do autor ou dos autores e a responsabilidade de amparar materialmente essa família de quem esteve envolvido nesse trágico e desumano evento ilícito, esse homicídio de repercussões nacional e internacional. Então, o nosso papel é garantir, o meu papel, juntamente com o Dr. Thiago Lenoir, nessa empreitada, é buscar a reparação material, mesmo sabendo que Laudemir não voltará. Mas a gente precisa ter consciência da necessidade de amparar materialmente essa família. E esse pedido de bloqueio de bens e indenização foi feito ontem, foi feito hoje? Nós já acionamos o Poder Judiciário imediatamente na quinta-feira, protocolizamos essa petição, requerendo o bloqueio, a indisponibilidade, a preservação do patrimônio dos responsáveis por esse fato, de modo a garantir, quando tivermos decisões de reparação de danos, pensão, pensaremos também numa pensão para o dependente direta, que é a filha, para que a gente tenha esses bens para garantir a reparação econômica, financeira, pecuniária e o amparo material dessa família que sofre e sofrerá por muito tempo os efeitos desse crime de uma hediondez absurda. Como é que fica agora esse trâmite? A gente sabe que a justiça, por vezes, é morosa, demora muito, e isso é uma medida que precisa ser resolvida a curto prazo. Quando que deve ser, na previsão de vocês, que a família deve receber talvez essa pensão? Se, claro, né, a justiça aceitar, acatar. Olha, Azaf, eu sempre digo uma coisa. Nós, advogados, podemos agilizar ao máximo tudo. Todos os pedidos serão feitos em tempo, modo, com a maior agilidade, a maior técnica e o maior cuidado possível, porque nós temos vários atores, vários sujeitos
nesse processo. E todas as vezes que for necessário pedir medidas urgentes, como é o caso da indisponibilidade dos bens, num pedido liminar, nós assim faremos. Mas a gente também depende da atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, que atuará de forma direta também na esfera civil, porque nós temos uma menor que ficou órfã e que tem direito à indenização. O amparo material, a responsabilidade também de ser amparada materialmente. Então, assim, o que nós podemos garantir enquanto advogados nesse caso é que atuaremos com agilidade técnica para garantir com a maior rapidez possível a proteção dos direitos dessas pessoas, dos nossos clientes, da família de Laudemir. É isso, que seja o mais rápido possível. Só pra gente encerrar aqui com o doutor Fabrício, gente, o que me vem à cabeça também, doutor Fabrício, eu acho que isso deve chamar a atenção não só sua, não só nossa enquanto jornalistas, mas pra quem tá assistindo, é a disparidade social de uma família, um casal, né, com um carro de luxo, e também, por outro lado, Laudemir, que é gari, que tem ali o seu salário, e que mantém duas famílias, a família da mãe, mas a família com a namorada e a filha. Isso é um assunto que comove muita gente, essa disparidade social. E eu acho que é exatamente por isso um dos motivos também de pedir o bloqueio de bens, né? É exatamente esse o papel do advogado. O advogado, ele tem a missão de garantir, de lutar para garantir igualdade na proteção e no exercício, e na efetivação e na concretude dos direitos que deverão ser exercidos e protegidos independentemente de classe social, de raça. Então, assim, esse foi um caso que me tocou muito emocionalmente quando, em conversa com o Dr. Thiago Lenoir, esse é um caso que comove muito. Eu estou há bastante tempo na advocacia e além da repercussão desse caso, nós temos também um cuidado humano e técnico muito especial para buscar essa justiça na mais ampla concepção possível da palavra, não só no campo penal, com o exímio trabalho do Dr. Thiago Lenoir, mas também na esfera civil, reparatória, material. É isso, obrigado mais uma vez pela entrevista do Dr. Fabrício Veiga, que faz parte da equipe jurídica, do Thiago Lenoir, que ainda está ali com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês dois, e a gente torce, né, para que esse trabalho flua da melhor maneira possível e que as reparações sejam, sim, feitas com rapidez, com fluidez, e a gente torce isso justamente por conta da família que precisa, que depende, né, tá aí sofrendo por uma perda. Como eu disse, a gente não vai conseguir voltar com Laudemir, mas pelo menos o que a curto e médio prazo seja resolvido para essa família. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, viu? Elbert, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Azaf, pela entrevista. Obrigado ao Dr. Fabrício Veiga. Obrigado também ao Dr. Thiago Lenoir.